Loke Jararupayam Mrityunasham. Bom dia, pessoal que chegou agora dessa sessão também. Lourdes, Rosângela, Sabrina, Daniele, Rosângela, Laura, bem-vinda. Cristina Cardoso. Se vocês de vez em quando puderem dar uma abridinha assim na câmera de vocês para a gente ter um contato visual com vocês também, é bem-vindo. Você provavelmente nunca testou isso num laboratório, mas do ponto de vista teórico, o que uma célula, mais especificamente uma mitocôndria, faz é pegar uma quantidade de açúcar, quebrar ela, tem meio que três estágios, e principalmente o último estágio desses 38 que teoricamente deveria ser gerado, gera 34 deles. Os outros dois estágios, eles teoricamente são mais preparatórios. Só que esses outros dois estágios que geram um componente. Esse ATP, gente, é a base da nossa energia metabólica. Pensa que o nosso dinheiro metabólico são esses ATPs. Tudo que a célula precisa para fazer, ela usa, digamos, ATP para trabalhar. Ok? Que quanto mais concentração você tiver, mais essa performance metabólica vai acontecer ou não. O seu sistema depende de pressurização para funcionar. Existe a etapa que vai acontecer no teu pulmão, e ela pode dar certo ou ela pode dar errado. A gente perde diferencial de pressão de troca pulmonar. Então, isso é o que a gente vai chamar hoje de metabolismo macroscópico, COSTA. Por enquanto, eu não estou buzinando muito em vocês no sânscrito, mas vocês podem traduzir isso como corpo metabólico. Então, uma parte importante da nossa troca gasosa se dá pela capacidade da gente correr em alta altitude. Vocês todos já viram, só que para o sangue funcionar bem, porque sempre que aumenta muito a quantidade de gás carbônico no nosso sistema, o nosso cérebro pode falar, não sei se isso é uma boa ideia, que é fazer com que você aumente a taxa de gás carbônico da relação com a hemoglobina com o oxigênio, ele depende de um abridor de lata. Vocês já tiveram naquela situação tosca que vocês estão com uma lata e não estão com abridor? Você pode arremessar aquilo na parede que muitas vezes você não vai conseguir fazer. É mais ou menos assim que é a relação do oxigênio com a hemoglobina. Ele amarra de um jeito, mano, que se você não tiver um abridor, provavelmente aquilo dali você vai falar, desiste desse treco. Para a galera do YouTube, isso é só o início da nossa conversa. Foi só, digamos assim, a volta de abertura da nossa timeline. Dê uma olhada aí na descrição para participar da nossa pós de alimentação e nutrição ayurvédica. Um dos aspectos que vão ser importantes dentro dessa discussão é que durante o dia, então, quanto mais pressão está acontecendo em cima da nossa cabeça, um elétrico e um gasoso. Esse é o pior de todos, Laura. Esse daí você fala assim, nossa, mas esse daqui deixa eu parar e pensar um pouco na vida, para ver se eu acho que eu consigo concordar com isso ou não, ok? Mas no yoga, todo o estudo da vitalidade do prana, ele é estudado a partir de dois componentes, prana e apana. Prana vai ser traduzido no geral como uma força vitalizante, a gente pode chamar ele meio que de oxigênio, e o apana como uma força purificante, mas também sustentadora. Quanto mais está 4 da tarde, todo mundo fica doido, porque uma parte muito grande do nosso corpo elétrico, bárico, ele fica mais leve porque tem menos massa pressionando a nossa cabeça. E a nossa energia bioelétrica, ela sobe e ela deixa de ser gás e se torna eletricidade. Agora, vamos fazer um ponto de parada aqui, que essa pergunta eu sempre faço e, no geral, ninguém sabe responder. A pergunta é, como que a água evapora? 85%. Então, anota aí, só para facilitar a anotação. De manhã, 8 da manhã, porque a pressão atmosférica está alta, em vez de 90%. Quando dá 4 da tarde, a pressão atmosférica está baixa, e em vez desses 90% teórico estarem funcionando, vai estar 15% de parte súxima, em vez de 5 ou 10, e a parte tula, em vez de estar 90, vai estar 85. Mas do ponto de vista fisiológico, esse pouco faz muita diferença. Ok? Então, da mesma forma como a água é empurrada para o estado, ok? Mas o ponto que a gente quer chegar aqui maior é
O growth hormone, ele é só o hormônio do crescimento quando ele está numa quantidade grande, mas ele não deixa de ser secretado no nosso corpo, porque ele é o principal responsável pela divisão celular. Taxa de crescimento, você pode dizer que aos 20 anos de idade isso daí já parou, mas do ponto de vista ayurvédico, até os 28 anos de idade, o nosso cérebro, de alguma forma, ainda está crescendo. Ele ainda está demandando muita energia de divisão celular. Isso vai criando uma cilada de gás carbônico dentro da célula. A pessoa vai continuar fazendo atividade física. Então, o que que, no geral, essas pessoas vão fazer para se sentir melhor? Que quando desce 6 da noite, a sua célula começar a se inchar. Esse processo de divisão celular, ele pudesse, atenção, retrolavar. Retrolavar é o horário vata. Então, de forma que no nosso mundo ideal ayurvédico, né, que a gente já apresentou ele um pouco no simpósio. Aqui algumas pessoas já fazem essas rotinas de vez em quando e veem que quando faz diferença. O problema é que não dá para fazer todo dia, mas a nossa perspectiva é que mesmo fazendo um dia sim, um dia não, vá lá, o resultado já é bastante rejuvenescedor e de graça. Isso vai fazer com que 2 vezes 48, né, 2 muhurtas depois do pôr do sol, que acontece quando? Hoje a gente está chegando com gás carbônico a toda aqui na sessão. Esse metabolismo acontece quando a quantidade de gás carbônico no teu sangue está elevado. Então, por isso que o Nadi Shodhana é um bom companheiro, porque quando você está num estado parasimpático, que teu corpo parece que está deitado, mas você está sentado, você está parasimpático porque você está sentado, você não está em pé. Nesse processo de reprodução celular, vai ter gerado muito mais água na sua divisão celular do que ela consegue mijar para fora. E principalmente com a não retrolavagem da divisão celular, metabólica na queima celular do que deveria ter formado. Essa célula, ela ficou exageradamente propensa a estar muito aquosa, além do que é o ideal das condições de temperatura e pressão perfeitas. Ele vai falar que você tem uma constituição X da tua prakriti, ok? E porque você não comeu de acordo com a tua prakriti, você ficou na tua vikriti, mas ali você acabou gerando algum dosha também, que você não sabe muito bem como que gerou dosha, porque a princípio, tá, valeu, tem a ver e tal. E aí o que que você precisa fazer? Você precisa fazer um panchakarma. O que que a gente está argumentando aqui? Dosha não é formado pela tua alimentação, mas pita mala, que é calor celular. Então, 96 minutos para trás do nascer do sol, 96 minutos. Na Índia também, quando chegava perto de 16, desculpa, das 18, 19 horas, parece que todo mundo entra na internet e as coisas ficam um pouco mais complicadas. Corpo metabólico do nível micro para o nível macro. Por isso que o primeiro mandamento do Ayurveda do sul da Índia é: ao nascer do sol ou próximo do nascer do sol, esteja desperto. As pessoas vão traduzir a frase Brahma Muhurta Uttistet enquanto levante ao nascer do sol, mas a palavra Uttistet é mais imperativa e ela fala assim: esteja desperto. Mas a gente consegue fazer com que o nosso corpo entenda que a gente vai chamar de Rasa Rakta. O Ayurveda faz uma divisão muito intensa entre o Rasa e o Rakta, mas a gente vai ter 3 níveis metabólicos. A doença que a gente tem dos nossos 25 aos nossos 60 é perda de vitalidade. Mas algumas pessoas já fizeram um lanchinho. Aproveitaram o momento, certo? Obrigado. Então, qual é a ideia? Por que que os chineses vivem tanto? Por que que aqueles chinesinhos que fazem tai chi, o que que significa uma atividade circulatória purificatória? Fazendo uma atividade física e a gente está simpático, quero dizer, a gente está em perigo. Então, a faxina para acontecer, você não pode estar trabalhando, você não pode estar usando nem tanto o corpo metabólico demais, nem tanto o tubo metabólico demais. Você tem que estar com o seu metabolismo meso. A membrana celular, ela tem componentes polares e apolares. Então, o que que o Ayurveda diz? Você precisa trocar o óleo do teu sistema da mesma forma como você precisa trocar o óleo do teu carro. Porque não é só uma questão de o seu carro estar com óleo. É uma questão de se aquele óleo está cumprindo a função que ele precisa cumprir. Porque este óleo que a gente passa sobre a pele, ele vai atuar sobre o metabolismo meso, interno, do corpo do óleo de dentro da célula. O Ayurveda faz basti.
A sua energia metabólica que deveria ir do seu corpo metabólico, da sua chakra, para o seu tubo metabólico, vai faltar trabalhador, ou vai chegar trabalhador bêbado, mijado de capa, queimado de pita ou cagado de. Na pós um, a gente está com o pressuposto de que vocês não sabem nada de Ayurveda. A gente vai falar para a pessoa, caiu a pergunta, Sandine, manda de volta aqui, caiu. Se tiver no verão, ela fazer pranayama talvez funcione muito melhor porque as articulações dela não estão congeladas. Como é que você sabe que a tua célula não está retrolavada? Você faz aquela tua rotina ayurvédica assim, tipo ortodoxíssima e aquilo não dá o resultado que é para dar. Então, quem já visitou a Índia sabe que a bagunça é muito mais bagunçada do que essa teórica purpurina que está na casca. Vocês já andaram de bicicleta com um pneu que estava um pouco furado, mas não muito furado? Que você ia andando e ele ia esvaziando? Vocês sabem o que que é essa vivência? Ok? Então, quando a gente está fazendo o processo de retrolavagem, a gente precisa ajudar o nosso corpo a progredir nas estações, que é um outro tema que a gente trabalha muito nesse capítulo 2. Esses resíduos metabólicos que estão sendo gerados pelo metabolismo celular. E tem uma questão importante que eu vou mostrar para vocês depois do intervalo. O que que significa? Vocês entenderem que existe um Vata Pitta e Kapha enquanto dosha. Então, uma parte muito importante do conteúdo programático desse curso é fazer um detalhamento que, no geral, não acontece de uma forma muito, digamos assim, adequada nos cursos de Ayurveda, em relação aos Strotansi, aos 16 clássicos. E aí também tem uma parte sobre a questão dos fundamentos filosóficos para a gente poder fazer essa bagunça toda. Tiago, o que você diria sobre infecção sanguínea por bactéria que se localiza no tecido adiposo, células subáreas? Isso vai ser. O gengibre, ele tem um efeito anticapa, mas ele não necessariamente tem um efeito tão forte sobre o tecido adiposo assim, ok? O gugulo, que é um medicamento que é bastante anticapa, mas ele tem um efeito muito poderoso sobre o tecido adiposo. Então, você tem que saber em que lugar a perturbação de dosha está. Então, a gente sempre tem que saber qual é a perturbação do qual dosha, em qual sistema fisiológico, ok? Então, do ponto de vista ayurvédico, essa pessoa já é uma doença com o nível 5. E, gente, eu não falo isso de um caso para vocês, não. Seguir essa rotina é extremamente desafiador, ok? Com o objetivo de vocês desenvolverem, e esse papo aqui é o mais, dos três cursos, esse daqui é o que a residência é o mais importante, porque aqui é onde a gente está principalmente falando com a galera da enfermagem, com a galera da nutrição, com a galera da medicina e assim vai. Clínicos, a partir da sua expertise, mas a partir do meu apoio, com a minha experiência, ajudando você a desenvolver o seu caminho ayurvédico e não a imitar o meu.